Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, galerinha, e você, jovem universitário cristão que está me ouvindo, que você seja muito edificado por esse podcast, essa é a minha primeira oração, mas seja muito bem-vindo, estamos aqui para mais um episódio do Conecast, já é o episódio 18, então estamos na semana 18 aí do nosso ano, acompanhando, é claro, o nosso livro Maturidade Espiritual. Sempre falo dele aqui porque ele é a base de todos os nossos temas, de todos os nossos bate-papos aqui no Conecast. Se você ainda não adquiriu Maturidade Espiritual, eu te aconselho muito a adquirir por dois motivos. Ele pode ser uma bênção na tua vida devocional semanal e também no teu grupo de estudo da faculdade, da escola ou também da sua igreja local. Então, fica aí a dica para que você tenha acesso a esse material aqui do Conexão Universitária. Hoje, nessa semana, no episódio 18, nós vamos falar sobre um tema incrível, talvez um dos temas mais lindos de todas as escrituras, que é o tema do amor. Nós vamos falar sobre o amor verdadeiro. E eu trouxe aqui uma convidada muito especial para falar sobre esse tema, mas antes de apresentá-la, deixa eu brevemente me apresentar. Eu sou aqui o apresentador de sempre, que você sempre me escuta, Felipe Martinelli, um botafoguense morando em Curitiba, que está aqui hoje passando um calor em Curitiba, inclusive, essa cidade que tem um clima bem louco. Mas é um prazer estar aqui com você mais uma vez, você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Antes de apresentar a nossa convidada, ou melhor, de deixá-la se apresentar, tenho dois avisos muito especiais para você. Fica ligado, que são avisos importantes. Primeiro aviso, se você ainda não baixou o app do Pão Diário Universitário, está aqui embaixo o link, acessa lá, baixe esse aplicativo. Nosso objetivo com esse aplicativo é, de fato, levar esse pão diário da Palavra de Deus para a tua casa, para a tua vida e para a tua rotina. Então lá você vai ter um plano de leitura bíblica anual, você também terá devocionais sobre vários textos e livros da Bíblia para edificarem a tua vida e algumas outras que você vai poder acessar por lá, como, por exemplo, os vídeos do Conecast. E, além disso, eu quero também te encorajar a seguir o Conexão Universitário no Instagram, @coune.conexãouniversitário, olha aí, ó. Depois de 18 episódios eu decorei, não li na colinha, tá vendo? Eu te convido a ir lá no teu Instagram e nos seguir para que você tenha acesso a todo o nosso material, a todo o nosso conteúdo e também a tudo aquilo que a gente possa para edificar a sua vida. Então, fica ligado, tá bom? Mas agora eu vou passar a palavra para a Rebeca Souza, a nossa convidada do dia. Rebeca, por favor, se apresente. Muito obrigado desde já por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Gente, eu que agradeço, estou muito feliz. Eu gosto muito de conversar, principalmente de temas tão importantes, biblicamente falando. Queria agradecer pelo convite, por estar aqui. O tema é muito interessante, como o Felipe falou. É algo tão recorrente, mas ao mesmo tempo brincam tanto, com esse assunto sobre amor verdadeiro, mudam tanto. Eu acho que a gente vai falar, sobre isso hoje. Sobre mim, eu sou formada em teologia. Me formei não faz muito tempo, mas também já está completando aniversário minha formatura. Sou pós-graduada em Educação Cristã Clássica, amo esse assunto. Estou aí finalizando, aos pouquinhos, uma pós em Teologia do Novo Testamento, que eu sou apaixonada, gosto demais. E faço mestrado em Ciência das Religiões. Você pode até pensar, mano, é muita coisa, mas relaxa. Nós somos jovens, a gente consegue administrar nosso tempo para o louvor do Senhor. Eu sou de uma igreja batista chamada Palavra e Vida. Eu sou aqui do Nordeste, sou nordestina. Nasci em Pernambuco, cresci em Paraíba e Pernambuco, tenho um sotaque misturado por isso. E, basicamente, atuo na internet falando muito sobre teologia e literatura. E, por último, eu escrevo ficção também, cara. Escrevo ficção. Boa. Então, se você puder aí depois dar uma olhada nos meus livros, depois eu posso até falar que tem um dos meus livros, Felipe, que tem tudo a ver com amor, tá? Tem tudo Maravilha, a ver. Não é romance. Não é... Então, minha gente, é isso. Essa sou eu, É assim que eu posso me apresentar no momento. Maravilha, muito obrigado, Rebeca, desde já, privilégio de tê-la aqui com a gente. Olha aí, já começou nos incentivando, né? Você jovem, se discipline, organize tua agenda, que você consegue, sim, fazer bastante coisa aí para a glória de Deus. Amém? Mas vamos lá, falar sobre o amor verdadeiro, né? Esse tema é muito interessante, estudando um pouco ele também antes desse Conecast, mexeu muito no meu coração, porque, cara, falar sobre o amor e olhar, para um Deus que é amor é algo muito interessante. Mas, Rebeca, a gente introduzir aqui, a gente tem várias definições de amor, que
muitos filósofos, muitas pessoas propõem, mas à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, como nós podemos definir e entender o amor? O que você pode dizer para nós sobre isso? Eu concordo muito contigo. Existem muitas definições de amor, desde filósofos renomados até simplesmente pessoas que definem o amor a partir de suas próprias perspectivas. Mas, na minha opinião, e à luz da Escritura, a melhor definição sobre o amor que a gente encontra, em que ele se preocupa em definir como o amor se comporta, é em 1 Coríntios 13, onde existe toda uma dedicação para dizer que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. E só da gente começar a descrever o que está escrito em 1 Coríntios, a gente já vê que é completamente distinto da definição de amor da modernidade. Sim. Então, à luz das Escrituras, o amor é definido por aquilo que ele não é. 1 Coríntios fala muito sobre o que ele não é. O amor é paciente, ok, ele é bondoso, ok, mas ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Eu gosto muito dessa metodologia. Ao invés de dizer o que uma coisa é, eu digo primeiro o que ela não é. Não é. E assim eu defino os limites, né, de forma mais visível. E eu vejo muito isso em 1 Coríntios. Tem um texto que eu acho interessante, eu acho que eu vou pronunciar o nome desse teólogo certo, né? Que é do J.C. Ryle. Ele diz que o amor que Paulo fala em 1 Coríntios e em tantas outras passagens do Novo Testamento é o fruto do Espírito, presente em Gálatas 5:22. Então, o amor é um fruto que se espera na vida de um cristão também. Então, 1 Coríntios fala muito sobre a definição do amor, e Gálatas reforça de que o amor deve estar em nossa vida na prática. E eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente despreza, né? Talvez pela banalização do amor. A Sim. gente não dá centralização ou espaço para ver que ele é um dos frutos de que o Espírito Santo realmente habita na nossa vida. Então, eu acho muito legal essa fala do Ryle, quando ele diz que é obrigatório que o verdadeiro cristão tenha uma vida marcada assim, pelo amor. Eu acho isso muito relevante. Boa, nossa, 1 Coríntios 13 é até uma coisa interessante que eu descobri esses dias. Um cara que ele nunca se identificou como cristão e a princípio também não era, mas então algumas pessoas que não são cristãs, ao olharem para 1 Coríntios 13, ficam tão impactadas, né? O Renato Russo, ele tem uma gravação dele onde ele fala que a maior definição, a definição mais bela de amor que ele já viu nos meios filosóficos, ele usa esse termo, foi a definição do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, né? Então a gente vê aquela descrição dele falando o que o amor é e também o que não é realmente algo muito belo, é algo muito lindo e, tipo, com certeza faz total sentido para nós aplicarmos na nossa vida, né? A gente vai falar um pouco mais sobre essas aplicações do amor, né? Aquilo que o amor de fato infere nas nossas vidas como cristãos, como discípulos de Jesus. Mas pensando um pouco mais nessa perspectiva do que a gente falou, né? À luz das Escrituras, o que é o amor, a gente já falou aqui que existe, sim, né, um tipo diferente de definição do que é o amor. E com certeza, por conta do pecado, o próprio ato de amar e ser amado também foi corrompido. E, Rebeca, à luz disso que Paulo descreve em 1 Coríntios, do que nós vemos como relato do amor nas Escrituras, como que a gente pode viver diante do amor de Deus, nesse amor descrito por ele, um amor que não inveja, que não se alegra com injustiças, que não se gloria em si, que nunca perde a fé, né? Ele vai usar esse termo também. Como a gente pode viver tendo esse amor de Deus e para Deus no nosso coração diante de um mundo que jaz do maligno e tem um amor que também vem do pecado e do maligno? Que dicas, ou melhor, como a gente pode falar sobre isso para um universitário, para um jovem cristão que muitas vezes enfrenta esse embate, né? Olha, eu estou conhecendo aqui na universidade um tipo de amor diferente que as pessoas pregam, estou conhecendo os meus vínculos, um tipo de amor que as pessoas dizem, mas quando eu olho para a Bíblia eu tenho um outro tipo de definição. Como que a gente pode viver diante desse grande dilema aí? Eu gosto muito da Nancy Pierce, né? Que ela sempre fala sobre como a verdade da fé eventualmente vai obter triunfo,
mesmo nas áreas mais obscuras ou indefinidas da nossa vida. E a universidade em si, a escola, é um lugar onde existe uma guerra de cosmovisões. Você sempre está recebendo diversas ideias distintas da fé. E, ao meu ver, a única maneira de nós vivermos e convivermos diante do amor e estando de olhos abertos para os conceitos errados do amor que existe ao nosso redor é estando literalmente próximo da verdade. Ao meu ver, não existe outro caminho. E explico muito isso porque, como a gente falou, e dá até tempo, eu acho, de aprofundar um pouquinho mais agora, o amor ele ficou muito banalizado. Eu vejo constantemente, por exemplo, pessoas que amam seus filhos, por exemplo, muito mais do que amam a Deus. Sim. Ou muito mais do que amam seus cônjuges, porque a gente sabe, né, que o seu amor deveria primeiramente corresponder de forma plena o cônjuge, mas não direciona para os filhos. E também tem a questão do relacionamento amoroso, por exemplo. De repente nós vemos jovens que colocam um namorado ou a namorada no centro de sua vida e de repente aquilo ali já virou um Deus. Sim. Então, é muito fácil ser um idólatra do amor. O Tim Keller fala sobre isso em Deuses Falsos, ele usa o exemplo de Lia, que ele diz que durante algumas gestações dela, todo o nome que ela dava aos filhos tinha tudo a ver com Jacó, ou tudo a ver com ser amada. Ela gostaria de ser amada de volta. Todos nós sabemos, né, sobre essa questão de Lia, que ele preferia Raquel. E o Tim Keller diz que foi somente com Judá que ela literalmente batizou o filho sem ter nada a ver com Jacó ou com o desejo de ser amada. E a gente viu, né, que Judá ele desempenha um papel importantíssimo no Antigo e como no Novo Testamento também. Então, a idolatria do amor é essa necessidade de ser amado e de amar, independente de se você está ou não ultrapassando os limites para isso. E a gente vê uma distorção de 1 Coríntios 13, porque quase sempre esses amores são invejosos, visam seus próprios interesses, não são bondosos, enfim, está tudo diferente do que Paulo descreve. Então, ao meu ver, a única forma de um jovem conseguir enxergar como os conceitos oferecidos pelas outras cosmovisões estão distorcidos é se aproximando da Escritura. Não tem outra maneira. Eu poderia até dar umas dicas aqui genéricas para vocês, mas eu estaria enganando vocês. A melhor e única forma, ao meu ver, é realmente guardando essa palavra no coração, meditando sobre ela. E é bem confuso, a gente vê, né, em séries esse tipo de amor que nós vemos estampados nas universidades, nas escolas, a gente vê nos filmes, sim, mas se estivermos distantes da palavra, aquilo vai parecer muito plausível. E exato, quando a gente percebe, a gente já vai estar amando daquela forma também. Tem uma frase tem um texto do John MacArthur onde ele diz que isso é muito antigo, a banalização do amor, é muito antiga. E que ele cita até uma música dos Beatles, né? Que quando eles cantam, tudo que você precisa é amor. Sim. Mas que tipo de amor? Ele questiona. Que tipo de amor eles estão falando? Então, acredito que a melhor maneira de vivermos diante do amor de Deus, apesar das opiniões opostas, é nos aproximando da Escritura, que contém a verdade. Porque longe dela haverão muitas e muitas mentiras. Exatamente. Isso, né, você comentou até do conflito de cosmovisões. A gente tem até, galera, um episódio gravado aqui do mês de janeiro sobre cosmovisões com o professor Christian Brito. Te aconselho a dar uma olhada nesse episódio também. Mas é bem interessante porque se nós não tivermos apegados à verdade, que é a palavra de Deus, toda a nossa vida, principalmente a nossa vida em amor, tanto ao Senhor quanto ao nosso próximo, ela vai por água abaixo, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o meu pai. Eu sempre admirei muito assim, a sabedoria do meu pai em dar alguns conselhos. Eu falei, pai, mas como é que eu vou fazer para amar a Deus e amar o meu próximo? Primeiro, as pessoas estão errando comigo. Foi uma fase de adolescência, né? A gente tem aquelas crises de vida e tal. E eu estou errando muito com as pessoas, e como é que fica isso e tal? Meu pai, cara, você não entendeu que a fonte do amor é Deus. Mas essa fonte, ela vem para transbordar na sua vida, na vida do teu próximo. Então, se você está longe de Deus, como você tem vivido aí na época, o adolescente meio afastado, assim, você não vai conseguir amar o teu próximo, você não vai conseguir me amar, amar tua mãe, amar as pessoas da forma correta, porque você está longe
bem como você falou, da verdade. Então eu lembrei muito disso. E realmente, né, nós precisamos enraizar a nossa definição de amor naquilo que Deus define como amor. E daí, você que está me ouvindo aqui, ó, tipo, uma fala muito importante para você, que a gente está falando aqui sobre o amor especificamente, mas isso vale para tudo na sua vida. Jamais nós devemos definir tanto o amor quanto a paz, a alegria, né, as características do fruto do Espírito Santo, por exemplo, e tantas outras coisas, por aquilo que nós sentimos e por aquilo que nós imaginamos ser, ou pelas nossas experiências. Se você é cristão, crê em Cristo, você deve definir toda a sua vida, todos os seus conceitos, tudo aquilo que você pensa, pela palavra de Deus. Isso se chama cosmovisão cristã bíblica, né, Rebeca? Então, assim, defina o amor na tua vida baseado na verdade, que é a palavra do Senhor. Isso que a Rebeca falou para nós e que é muito importante. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Dizer que eu concordo plenamente aí com o que então, você falou. Fechou. Vamos continuar aqui, né, o nosso tema. Então, já entendemos que sim, há um tipo de amor diferente nesse mundo, um amor que jaz do maligno, que vem, né, até muitas vezes do nosso pecado. Nós somos pecadores e carecemos da graça Sim. de Deus. Mas nós podemos encontrar o amor em Cristo. E esse amor ele é muito interessante, que, né, para nós, de fato, vivermos esse amor para com Deus e para o próximo, nós, em primeiro lugar, fomos alvo desse amor, fomos um objetivo, um objeto desse amor. Como que a gente pode definir, ou tentar definir, né, algo tão grandioso, Rebeca, como o amor de Deus por nós? Olhando para as Escrituras, como que a gente pode pensar nesse amor do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, por pecadores como nós? Eu acho que eu vejo muito que a nossa forma de olharmos para o amor de Deus, infelizmente, foi contaminada com a visão que nós temos do amor. Então, se você vive um relacionamento meio tóxico, onde as pessoas te puniam, por exemplo, mediante aquilo de errado, te davam um tratamento de silêncio, estou aqui especulando, tá? Talvez você já tenha passado por isso, você que está me ouvindo. Então, você, de repente, se imagina projetando esse tipo de amor a Deus. Quando você erra, você tem dificuldade de seguir em frente, crendo de que Deus está te tratando com silêncio, de que haverá uma punição exatamente equivalente ao que você sofreu no amor, né, deste mundo. Então, eu creio piamente de que a forma a qual nós enxergamos o amor de Deus, quando estamos um pouquinho distante das Escrituras, mostra como nós vemos o amor hoje. E mostra também como nós amamos as pessoas. Isso está muito intrínseco. É tudo muito junto, esses conceitos. Mas, apesar da nossa visão a respeito de Deus, do seu amor, estar adoecida por conta do nosso pecado, por conta da forma a qual nós somos amados, e reflete na forma que amamos, a Bíblia mapeia o que significa o amor de Deus, com versículos bem famosos. A gente tem João 3,16, por exemplo, que sempre o amor de Deus está sempre associado a algum tipo de ação. Vocês vão perceber com alguns textos que eu pensei em trazer. João 3,16 mostra que porque Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou tanto que esse amor resultou em uma ação salvífica. Então, essa é a primeira coisa que nós podemos ter em mente a respeito do amor de Deus. O amor de Deus por nós, em primeiro lugar, nos salva. Não é aquele tipo de amor que se assemelha com o que nós conhecemos nesse mundo, porque nenhum amor salva. Esse é mais um sintoma, né, de uma mente adoecida. A gente sempre acha que o amor vai nos salvar. O amor pelo nosso namorado, pela nossa namorada, pelos nossos pais, nossos filhos. Já viu pessoas que engravidam para salvar o casamento, acham que o amor pelos filhos salva, mas não salva. Pode acabar colocando nos trilhos algumas coisas, mas só Cristo salva, de fato. E essa é a primeira coisa. O amor de Deus salva. E olha que lindo, Efésios 2 lembra isso de novo, Efésios 2, 4 ao 5. Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Então, em primeiro lugar, nós podemos definir que o amor de Deus é salvífico. Em segundo, o amor de Deus nos devolve a vida. A gente sempre acha que
amar alguém nessa terra irá devolver-nos o fôlego de vida, irá dar um novo sentido à nossa existência. Então, quando vê aquela pessoa que a gente mal conhecia 6 meses atrás, de repente se torna o nosso Deus. E isso é porque não entendemos ainda plenamente de que somente o amor de Deus concede a vida. Somente Ele. Então, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, fomos salvos pelo amor de Deus. Ele nos devolveu a vida. Então, podemos definir também o amor de Deus por esse elemento de vida que ele nos atribui. E, por último, é a imagem de Cristo. É a última menção dessa conversa. Sou bem batista, né? Separei 3 pontos. Achei ótimo, maravilhoso. Sou bem batista. Que é 1 João 4:9. Que diz que foi assim, a Bíblia diz exatamente assim, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, em primeiro lugar, o amor de Deus salva, em segundo lugar, traz vida, em terceiro lugar, nos trouxe Jesus. Então, a nossa alma tem anseio por algo, sempre teve. A nossa alma sempre procura por algo que traga satisfação. E procuramos nos lugares errados. Procuramos nos lugares perigosos. E é por isso que existem tantas pessoas que estão distantes. Mas Cristo é porque a nossa alma sempre esperou. E ele já veio. Mas muitos de nós vivemos como se ele não tivesse vindo, né? Como se ainda viesse um grande amor para nós, para nos salvar. Mas não. Foi assim que Deus manifestou seu amor por nós, enviando Cristo para que vivêssemos por meio dele. Amém. Então, esse é o terceiro aspecto e último do amor de Deus. Ele se manifesta através de Cristo. Ele se tornou palpável. Pense um pouco sobre o Antigo Testamento. O povo muito deveria entender de que Deus os amava, mas é a imagem de Cristo que traz a materialização desse amor. Aproxima-nos, de fato. Porque ele era humano, era homem como nós. Então, esse ponto, na minha opinião, é o central, é o que faz diferença, assim, para tentarmos mapear, né, que amor de Deus é esse. Cara, sensacional. Nossa, você sabe, ó, você que está nos ouvindo aí, praticamente um sermão de 3 pontos da Rebeca aqui, ó. Maravilhoso, bem batista. Não foi. Mas é interessante que você falou do Antigo Testamento, né? Tipo, olha coisa louca. Você olha Êxodo 34, quando Moisés está ali subindo de novo ao monte, né, depois de ter acontecido aquela catástrofe da quebra da tábua da lei, quando ele estava no seu acesso de raiva ali com o povo. E quando ele chega no monte, o Senhor se revela para ele, uma das características que Deus fala para ele é a seguinte: eu sou um Deus de amor e fidelidade. E é o mesmo Deus que se revela para ele mostrando, você não pode ver minha face, porque, né, se você ver minha face, você será consumido. E quando João vai descrever no capítulo 1, né, do seu evangelho, que aquele prólogo é um negócio sensacional, ele vai, acho que no versículo 16, se não me engano, dizer que esse mesmo Deus que se revelou a Moisés, mas de forma parcial, como um Deus de amor e fidelidade, graça e verdade, é o Deus que João vai dizer no seu prólogo do Evangelho que Jesus revelou a nós, cheio de amor Sim. e fidelidade, graça e verdade. Sim, então isso é algo sensacional, cara. Você olhar para tipo um Deus que se revelava e veio se revelando de forma progressiva no Antigo Testamento, mas que na pessoa de Cristo todas as características, os atributos desse Deus se fizeram presente de forma pessoal. Para nós, não tem uma maneira melhor de conhecer alguém do que essa pessoa, esse Deus fazendo carne, né, e habitando entre nós. Então, nossa, essa fala eu acho que, né, agora trazendo para a prática, para as nossas vidas, principalmente você, que, né, assim como eu, com a Rebeca, que somos jovens, cara, você só vai suprir a carência que você tem no teu coração, eu falo por mim que muitas vezes eu tenho também, quando nós estivermos de fato alicerçados no amor de Cristo, no amor em Cristo. Então, você jovem aí que está passando por uma fase meio complexa, sentindo muito carente, querendo achar sentido e propósito de vida num relacionamento. Cara, relacionamento é bíblico, isso é algo maravilhoso, mas isso não dá o propósito da sua vida. O que dá o sentido para a tua vida é o amor de Deus derramado em Cristo Jesus, testificado pelo Espírito. Então, busque o amor de Deus, porque isso é o que vai te dar sentido de vida. Nossa, Rebeca, obrigado aí, porque essa fala tua edificou muito a minha vida agora. Eu que agradeço.
Falando só um pouquinho sobre isso que tu falou, sobre o amor e tal, sobre pessoas que colocam, né, muita expectativa nisso. Recentemente eu respondi no Instagram uma pergunta de uma moça que falou mais ou menos assim: Rebeca, o que fazer enquanto o amor da sua vida não chega? O que é que eu faço? E eu respondi que você serve a Deus e você serve aos seus irmãos, porque essa é uma forma totalmente bíblica de você exercer o amor. E tá tudo bem, como o Felipe falou, nós às vezes estamos, entre aspas, necessitados de um relacionamento, queríamos, né, um relacionamento amoroso, mas existem pessoas que paralisam. Enquanto não chegam, enquanto estão na época do pré-namoro, enquanto estão conversando com alguém, paralisam, simplesmente param de existir e ficam sempre à espera daquela pessoa, a rotina começa a girar em torno daquela pessoa, e na realidade, 1 João fala ainda, né, de que visto que Deus assim nos amou, assim deveríamos amar aos outros. E quando você torna esse paquera a razão de sua existência, mano, você para de servir aos outros completamente. E daí para de praticar o amor, porque Exato. é um mandamento, né? Então tá muito certo isso que o Felipe falou. Quando jovem você se sentir muito carente, tipo, mano, eu preciso assim, destravar essa área da minha vida. Às vezes você não precisa, às vezes você só tá precisando servir ao próximo, ir para a igreja, se voluntariar, alguma coisa passa. Juro para você que passa. Precisando só botar alguma coisa a mais na tua agenda aí, né? Isso. Boa, ótima sobre. Dica prática, gente, melhor coisa. Tá? Praticidade. Boa. Mas, Rebeca, continuando aqui falando sobre, né, esse amor cristão e bíblico, a gente percebe que amar, então, é uma característica cristã, né? Tipo, Jesus ele vai dizer em João capítulo 14 que aqueles que são seus discípulos obedecem os seus mandamentos. E logo em seguida, no capítulo 15, é bem interessante a figura que ele vai trazer de que aqueles que o amam, os obedecem, e estes ele já nem chama mais de servo, mas de amigos. Então, o que caracteriza tudo isso é o amor cristão. Sim. Mas como que a gente já entrou um pouco nesse assunto, né, de servir a igreja local e tudo mais, como deve ser o amor cristão na nossa vida, esse amor que vem do Pai para nós, de forma prática? Como nós, no conceito da universidade, da escola, da igreja local, como nós devemos e podemos viver esse amor, atuando na nossa igreja e servindo ao nosso próximo? Eu acho importante nós termos em mente ao menos 2 versos bíblicos que têm tudo a ver com isso. O primeiro é sobre 1 Coríntios 13, que acaba definindo o que é o amor, mas para que essas definições possam ser aplicadas, faz sentido também ter em mente Romanos 12, 9, que pede para que nosso amor não seja fingido. Isso é muito importante, porque um amor fingido, ou seja, aquele que não é genuíno, não é paciente, não é bondoso, se inveja, se vangloria, se orgulha, é passivo-agressivo, então maltrata, Sim. procura seus interesses de forma suave, mas procura. Então é aquele amor que é falso. Pode até não ser aos olhos dos seus irmãos, você pode ser um ótimo ator, mas aos olhos de Deus é. E se nós amamos os nossos irmãos, é por Cristo, é por Deus. Então não faz sentido nós praticarmos um amor fingido. Então o amor que ele é genuíno, ele vai obedecer, na medida do possível, com a graça de Deus, a descrição em 1 Coríntios 13. Mas eu trouxe aqui um trecho, vou pedir permissão para ler, de Calvino. Não tem, eu acho que hoje não vai ter citação do C.S. Lewis, mas tem de Calvino que está sempre comigo. Boa. E ele diz que, nesse capítulo, falando sobre o amor não ser fingido, Calvino diz que Paulo está falando sobre o seguinte: ele está falando sobre um princípio muito necessário, de que o amor deve proceder de uma sinceridade profunda e pura. É algo muito difícil, você deve pensar, porque quase todos os homens são capazes em criar um amor que não existe neles. Então, mano, é muito difícil ler esse texto, mas ele diz o seguinte: qualquer pessoa pode julgar e se analisar para ver se o seu amor possui contrariedades, ou seja, se ele é verdadeiramente genuíno ou não. Mas que
Sim, mas que Paulo está aqui proibindo virtudes contrárias ao amor. Então, um amor que ele é fingido, que não é genuíno, numa forma prática, ele é pecado. E muitos de nós fingimos amar os nossos irmãos. Muitos de nós fingimos abraçá-los com amor. Mas mesmo que a gente esteja se esforçando muito, é uma atuação. Então, agora eu vou para uma pregação do Augusto Nicodemos, onde ele diz que no Antigo Testamento, toda vez que existe a palavra hipócrita, está falando sobre alguém que atua. Então, ele dá um comentário contextual aqui. Ele disse que na antiguidade haviam teatros onde as pessoas colocavam máscaras para fingir as emoções e divertir o público. E a eles eram chamados hipócritas, porque eles estavam atuando. Tem um verbo, tem uma palavra específica do idioma original, mas que eu não vou arriscar para não errar. Então, veja como é grave, né? Aquele amor que é fingido é um amor atuado, não é genuíno. É muito pior do que você só não sentir. Você está fingindo que sente para convencer uma plateia. Então, na prática, nós devemos seguir o que está escrito em Romanos 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, não com amor fingido. E essas palavras, né, falam sobre uma afeição que só pode vir de Deus. É uma afeição que só pode vir dele, porque, de fato, vamos falar a verdade, Felipe? Existem pessoas na nossa igreja, incluindo a nós, que tem dias que são detestáveis. Eu mesmo tenho dias, meu filho, que eu sou um porre. Coitado dos meus irmãos que tem que me aguentar. E só Deus pode conceder um amor fraternal. Por isso que quando nós não contamos com a ajuda de Deus, com a ajuda da Escritura para desenvolver esse amor, a gente finge que tem esse amor. Sim. Nós fingimos que temos, que sentimos esse amor. Então, na prática, a melhor maneira de você exercer a característica cristã é pedindo isso ao Senhor e conhecendo as características desse amor por meio da Escritura. Porque senão, você não vai ser capaz de amar os seus irmãos com amor fraternal, como diz Romanos 12, seu amor vai ser fingido, você vai somente usar máscaras ao longo da sua vida até que todas elas caiam diante de Deus. E ninguém quer ouvir aqui apartai-vos de mim, em nome de Jesus. Exatamente. Ninguém quer. Então, Exatamente. eu creio que a prática é também andando muito rente, pedindo isso ao Senhor, porque só é possível com Deus. Só é possível com Deus. Não tem como, né, viver esse amor sem estar ligado à fonte, né? Eu gosto sempre do exemplo que Jesus dá também em João capítulo 15, sobre ele ser a videira e nós os ramos. Quando você vai estudar um pouco, né, de um ecossistema, por assim dizer, de uma videira, de uma árvore, realmente não tem como um ramo dar fruto se ele não estiver ligado a tudo aquilo que a videira passa para ele. Então não tem como nós darmos o fruto do amor se nós não estamos ligados naquele que de fato é o amor, né? Então, nossa, isso é muito importante. De forma prática, né, eu lembro de uma situação que eu vivi há um tempo atrás, né, com aquele caso. Eu gosto muito de jogar futebol. Você pensa num serzinho estressadinho no futebol, gente, confessando aqui para vocês. Às vezes, né, eu me estresso muito. Foi bem interessante, que eu fui jogar com alguns amigos e tal, e foi aquele futebol que eu tava muito chato. Eu fiquei falando no ouvido da galera o jogo inteiro, tipo, tava enjoado, reclamando e tal. Aí, quando acabou o jogo, foi bem interessante, porque veio o sentimento na cabeça, cara, eu preciso pedir perdão. Porque, né, pô, eu não xinguei ninguém, ainda mais mesmo assim, foi chato, fiquei no pé do ouvido aqui, pô, chamando o cara de ruim, de pobre, tal, desnecessário. Aí na hora, né, minha carne, assim, por assim dizer, meu coraçãozinho pecador, não preciso pedir desculpa, é só futebol, vai e sai. E eu lembrei desse texto de João 15, falei, cara, o Senhor me pede para dar fruto de amor, e eu tô ligado à videira que é Jesus, num detalhezinho bobo como esse, eu preciso demonstrar amor pelo meu próximo. E aqui, no caso, já que eu não demonstrei antes, deixa eu demonstrar agora pedindo perdão, né? Então, nossa, foi uma situação bem interessante, assim, que eu vivi, eu lembro muito disso, que esse texto me veio à mente. Cara, se eu estou ligado a Cristo, eu preciso amar o meu próximo. E em Romanos 12, né, quando Paulo vai falar sobre amarmos uns aos outros, ele também, antes, o que ele vai dizer? Sobre a nossa vida de culto racional a Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre estarmos ligados ao Senhor. Então, né, isso realmente é muito interessante. E, Rebeca, continuando, né, nesse assunto da característica prática do amor cristão, a gente vê Jesus, né, resumindo, por assim dizer, todos os grandes mandamentos do Antigo Testamento, lá em Mateus capítulo 22, os versos 37 e 38,
falando que os 2 grandes mandamentos envolvem o amor. Daí, né, uma pergunta que envolve também um pouco dessa prática, mas para a gente entender isso melhor, como amar o Senhor envolve amar o nosso próximo? E também, né, depois, como amar o próximo pode envolver amar o nosso Senhor? Porque eu creio que os 2 mandamentos ali, Jesus vai falar semelhante a estes, essas coisas estão muito intrínsecas umas nas outras. Como que a gente pode amar o Senhor e como isso envolve, consequentemente, o amor ao nosso próximo de forma prática? Eu acredito muito que, na realidade, nós estamos ligados a Deus por conta da nossa imagem e semelhança. Ele nos fez de uma forma admirável, e mesmo aquelas pessoas que a gente pensa, mano, a imagem e semelhança dessa pessoa de Deus deve ser bem pequenininha. Não, calma, não é bem assim por esse caminho. Então, quando nós amamos o Senhor, e porque isso envolve o nosso próximo, é justamente por ele ter colocado estilhas de sua imagem, de sua semelhança em nós. Então, amar ao nosso Deus e desprezar o nosso irmão é como se nós estivéssemos nos esquecendo de que Deus o criou e de que existe nele uma imagem de Deus. Então, é muito mais fácil amar a Deus. E olha que nós nem amamos a Deus direito. Nem amamos a Deus direito. Mas amar ao nosso próximo é desafiador porque nós vemos neles todos os nossos defeitos e defeitos deles. Mas esse exercício é importante porque reforça um senso de unidade também tão descrito, né, na Escritura, sobre como nós pertencemos a Cristo e também pertencemos uns aos outros, porque existe um senso no Novo Testamento, uma figura de linguagem, como você, por exemplo, falou da videira, como, por exemplo, existe a figura do corpo, nós estamos sempre unidos. É como se para a igreja funcionar, e de fato é dessa forma, os irmãos precisam trabalhar juntos. E não existe outra forma de fazer isso sem o amor. Tem um texto muito interessante do Alexandre Oliveira, que ele diz que, é bem forte, tá? O nosso amor a Deus é medido pelo nosso amor ao próximo. Uau. E a princípio, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu disse, nossa, claro que não. Mas daí você começa a ver sua vida, sondar o que você faz a Deus e ao próximo, e você vê que está tudo muito ligado. Está tudo muito ligado. Então, eu gosto também de um comentário bíblico em que a gente está falando sobre aquela passagem que tem um tríplice, né? Todo o seu coração, toda a sua alma, enfim. E o William Hendrickson, que é um autor que eu gosto de consultar às vezes, ele diz que quando a Bíblia ela fala todo 3 vezes, todo o seu coração, toda a sua mente, tarará, está ressaltando que aquilo é muito importante. E sobre o que eles estão falando após dizer todo? Amar a Deus, amar ao próximo. Então, muitas vezes a gente prega muito, né, sobre amar a Deus. Já posso contar, enche mais de uma mão, as pregações sobre amar a Deus acima de todas as coisas, a pregação sobre que o nosso amor em direção a Deus deve ser devoto, mas nos esquecemos do amor ao próximo, como um sintoma de que amamos a Deus. Se nós não amamos a Deus, não vamos amar o próximo. Com certeza. E ainda assim, existem aqueles que fingem amar, como nós vimos, né? Mas, de fato, está muito correlacionado, acredito eu, por conta dessa unidade que o Novo Testamento prega muito, e como como Cristo também está entre nós, mas nós estamos ligados juntos a Ele. E a questão da imagem e semelhança do Senhor. Não é, por favor, não leve para o lado também místico. Ah, se eu amo meu irmão, estou amando a Deus. Não é muito isso. Mas, calma, gente, calma, tô aí. É mais no sentido assim, de que quando amamos corretamente a Deus, quando raciocinamos corretamente a respeito de Deus, eventualmente iremos dirigir o raciocínio correto e o amor correto ao nosso irmão. E uma coisa leva a outra também. Mas geralmente o amor vem de Deus, então por isso que eu coloco essa sentença para Deus primeiro. Em primeiro lugar. Nossa, ótima definição, excelente. Eu acho que você que está nos ouvindo aí, cara, você quer o maior medidor se você ama de fato o Senhor, não é o quanto tempo você passa na igreja servindo,
por mais que isso seja importantíssimo. Não é quanto tempo você passa, inclusive, no seu quarto, apenas lendo e meditando nas Escrituras e orando. Isso envolve relacionamento com Deus, é importantíssimo também. Mas, de forma prática, um dos maiores medidores que a gente pode ter na nossa vida, um termômetro do nosso amor a Deus, é o nosso amor ao próximo. Então, não é à toa que Jesus não só vai falar isso, como vai exortar os seus discípulos quando estes não amam o próximo, né? Então, é muito interessante nós olharmos para a vida de Jesus e vermos esse ensinamento e os apóstolos também falando sobre isso. Pedro vai tratar muito essa questão do amor. Da primeira carta de João, ele volta a falar do amor também, né, dizendo para nós não amarmos as coisas desse mundo, mas nos dedicarmos, de fato, ao amor entre irmãos, entre o próximo. E não tem jeito, né, Rebeca? Acho que no início você comentou um pouco disso também, mas assim, cara, a gente vai ter problema, a gente vai errar e as pessoas vão errar conosco. Então isso é uma realidade, isso não é algo que pode acontecer, isso é um fato. E o que vai manter, de fato, né, o agir e a graça de Deus em tudo isso, para nós vivermos isso na prática, é o quanto nós amamos o Senhor e estamos dispostos a amar o nosso próximo a partir disso. E também ser amados, né? Então, fica à vontade, pode falar. Eu disse que hoje não ia ter C.S. Lewis, mas eu acabei de me lembrar da citação dele. Manda! Ele fala que o único lugar onde nós podemos amar sem sermos machucados ou é no céu ou é no inferno. E a melhor maneira de nós lidarmos com as dores que vêm do amor, porque, por exemplo, gente, vamos continuar falando a verdade. Às vezes amar o nosso próximo da igreja é muito cansativo. Você vai ferir, você vai ser ferido. É um amor muito louco, mas assim é o amor de Deus. Nós ferimos a Deus muitas vezes e ele precisa ser persistente com o seu amor. Então, o Lewis vai dizer que, ao invés de você evitar o amor ou tentar proteger o seu coração para não amar, amar é ser vulnerável. E ao invés de você se encolher para não ser machucado, a melhor maneira de lidar com as dores do amor é levar cada uma delas à fonte do amor, que é o Senhor. Porque ele cura, ele permite que o rancor não enferruje no seu coração, ele permite que a mágoa seja expulsa, mas se você tentar amar sozinho o seu irmão, provavelmente você vai ferir e ser ferido. Por isso que a fonte do amor é Deus e precisamos recorrer a Deus para amarmos de forma plena, da melhor maneira possível. Uau, nossa. Cara, ó, tá vendo? Não conseguiu fugir, né, do grande Lewis. Eu tentei. Já imaginava. Eu sei que você tentou, gente, igual eu sou prova. Tentei. A Rebeca falou, isso é verdade. Mas é muito interessante, né, Rebeca? Eu lembrei até daquele conceito que Agostinho vai trazer, né? A questão de que o Senhor feriu o coração dele com a verdade. Por isso, ele de fato conheceu o Senhor, ele se voltou para o Senhor e é exatamente isso. O amor de Deus, ele nos fere, mas é um ferimento que nos salva, né? Exato. Ele nos fere. Tem uma pregação do Emílio Garofalo Neto, que é muito legal, que é quando Deus... Ai, meu Deus. Quando Deus resolve nos ferir, é algo do tipo... Deixa eu pesquisar aqui, só para dar a referência certa. Que é da muito... consciência cristã, né, do ano passado. Aí. Cara, essa pregação, quando eu assisti ela a primeira vez, ela me impactou tanto, porque eu comecei a pregação, gente, mas isso faz sentido. Deus nos fere e isso é um ato de amor dele. Tem um livro do Bibo também, que fala sobre o Deus que destrói sonhos. E é justamente isso. Sim, Deus destrói os nossos sonhos, ele faz isso porque ele nos ama. Sim. Então, é um negócio assim fantástico, olhar para o amor de Deus, que é um amor realmente perfeito, é um amor realmente, né, na sua totalidade, integralidade. O nome da pregação é Quando o Rei Permite que Sangremos, do Emílio Garofalo, você acha no YouTube, uma pregação que ele fez na Consciência Cristã. Gente, ouça a pregação, é uma dica que eu dou. É maravilhosa, gente, maravilhosa. É realmente muito impactante e confie, quando Deus nos fere é porque ele nos ama e algo ele está fazendo nas nossas vidas, né? Olha, Felipe, vou só aproveitar essa brecha para dizer uma coisa sobre minhas histórias de ficção. Todos os meus livros têm tudo a ver com isso de ser ferido para curar, para sermos curados. E principalmente Ventos do Leste, que é o meu primeiro, ele é bem curtinho. Se você pegar hoje para ler, você termina hoje, que ele é muito curto. E tem tudo a ver sobre como as nossas feridas podem ser o meio pelo qual nós seremos curados.
Sabe quando você leva um baque? Sabe quando o seu pior pesadelo acontece, concretiza, mas de repente Deus transforma o mal em bem? Tem isso em todas as minhas histórias. Que é Ventos do Leste, A Lâmina Mais Cortante e O Chapéu no Fim do Caminho. Cada um dos meus personagens tem um pesadelo realizado. O elfo, que era de madeira, é quebrado. A Annelise, que era uma escritora, é envergonhada e cancelada. Nossa. E o senhor Howard, que era um velhinho, casado há décadas, foi traído e foi divorciado. Era o maior pesadelo da vida dele. Mas foi por meio dessas tragédias que eles foram curados de problemas que eles nem sabiam que existiam. Então, toda vez que o rei permite que nós sangremos, algo extraordinário está para acontecer. Então, eu só estou aproveitando aqui para falar. Olha, espero que mandou vocês bem nos leiam. spoilers. É. É isso aí, galera. É sobre. Boa. E é interessante, né? Porque são nesses momentos, muitas vezes, os momentos de feridas, de angústias, onde nós mais experimentamos esse amor de Deus e também o amor do próximo para conosco, né? Lembro no ano passado, eu vivi um tempo bem difícil na minha vida, assim, de crise, com alguns erros pessoais que eu cometi também e tal. E foi ali, ó, eu nasci, fui criado na igreja. Eu tive um encontro, uma experiência de fato com Jesus lá aos 17 anos, mas sempre vivendo essa comunhão e vi muita gente massa na igreja, vi muita comunhão vívida, mas eu só fui de fato experimentar esse amor em comunhão nesse período de crise que eu vivi, com pessoas demonstrando esse amor por mim, cuidando da minha vida, me exortando também em amor nos momentos necessários, né? Porque o amor, ele não é a preço da verdade, pelo contrário, a verdade envolve todo o amor de Deus. Mas é realmente algo muito interessante. Às vezes a gente olha para as situações ruins da vida e acha que o amor de Deus está longe de nós. Porém, cara, se você conhece a Cristo e se você é conhecido por Jesus, o amor de Deus, ele está na sua vida em todos os momentos, sejam nas tempestades, né, ou nos momentos alegres e contentes que estamos também. Então, isso é algo muito interessante. Perfeito. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, fiquei muito impactada, porque é total verdade. Estou até refletindo. É algo bem, bem forte. Gente, estamos caminhando aqui para o final. Esse papo está muito bom, está maravilhoso. Mas já está dando aqui o nosso tempo. A gente está caminhando para encerrar esse podcast. Rebeca, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. E antes da gente encerrar, vou pedir para você deixar uma fala final aí para aqueles jovens universitários que estão nos ouvindo e nos assistindo sobre o amor de Deus. Se você pudesse dar um conselho, uma dica, o que você falaria? Manda bala, fique à vontade. Imagine que eu e você estamos na praça de alimentação da tua universidade, você está aí com grandes problemas sobre amor no geral. O que é que eu te diria? Eu te diria que a única maneira de você aprender e guardar no coração, imagine que o Felipe também está lá, toda essa conversa aqui foi um aconselhamento para ti. Boa. Mas a gente vai dizer, olha, se você sair daqui, se você não pensar a respeito dessas coisas, vai ser algo em que você pode até ter tido algum impacto, pode ter feito sentido para você. Mas se você não meditar sobre essas coisas, você vai esquecer. Total. Esses princípios não serão aplicados. Então, meu primeiro conselho para você, querido jovem que está aqui nesse aconselhamento, é que você precisa meditar no que o Senhor te diz, no que está revelado na Escritura, porque é a única maneira de você literalmente poder aplicar qualquer princípio que a gente falou aqui. Qualquer um. E por último, em segundo lugar, a melhor maneira para você amar da forma correta o seu irmão, o seu namorado, o seu filho, quem quer que seja, é tentar olhar para ele com os olhos de Deus. Veja se o seu amor não está sendo ciumento demais, veja se seu amor não está sendo intenso demais, quando existe uma medida certa para você transbordar desse aspecto. Veja se você não está visando demais seus próprios interesses, veja se você não está sendo vaidoso, egoísta, ciumento, tantas coisas. E a única maneira é você estando próximo o suficiente de Deus para tentar enxergar como ele enxergaria. Lógico, nossa visão não vai ser 100% de Deus, isso é impossível, somos afetados pelo pecado. Mas nós sabemos quem Deus é, e quanto mais conhecemos a Deus, mais podemos reconhecer o que agrada e o que o desagrada. Então, tente ver se você está amando como Deus amaria, na medida do possível, seu filho, seu marido, seu namorado, seus amigos, seus irmãos da igreja. Observe se existe algo que merece ser corrigido. E como é que você corrige?
meditando na palavra, buscando alguém que possa lhe aconselhar se você vê que você não consegue sozinho, e tá tudo certo se você buscar alguém. E é esse conselho que eu te daria. Amém. Nossa, bom, aqui em Curitiba, Rebeca, a gente não falaria na praça de alimentação do shopping, né? A gente falaria num café, que é a cidade dos cafés. E eu lembrei, né? Eu tenho aqui no meu bloco de anotações uma frase do meu professor aqui do seminário, professor Filibaldo Rupental Neto, cara sensacional, que ele falou uma vez numa aula e eu anotei aqui, a frase é a seguinte: é o amor vivido na prática e não somente discursado que fez e ainda poderá fazer o cristianismo ser diferente de toda e qualquer religião. Foi uma frase que eu lembro quando eu ouvi, me impactou muito, assim, e que seja, né, nas nossas vidas, na universidade, na escola, na igreja, a prática do amor aí, a nossa marca, a nossa principal característica como filhos e alvos também do amor do Senhor. Amém? Rebeca, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Já digo, aguarde o próximo convite, né? Com certeza. Vamos juntos, já estou aqui. Boa. E você que está nos ouvindo e nos assistindo, não se esqueça, tudo isso que nós conversamos tem como base o devocional do Maturidade Espiritual. Espero que o Senhor tenha realmente falado ao teu coração. Como a Rebeca falou, não saia daqui só com conceitos na mente, mas medite de fato nisso, em tudo que foi falado, naquilo que te marcou, anote, para que você possa viver o amor verdadeiro na prática. Então, que Deus te abençoe e até a semana que vem, no próximo CoUniCast. Tamo junto. Você acabou de ouvir o podcast CoUniCast. Nos siga nas redes sociais, @couni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.